Fala turma, levantamos para vencer. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Concreto. Bora, vamos tomar um cafezinho. Vamos falar de estratégia, vamos falar de negócio, vamos falar de obra, enfim, vivendo da construção. Esse é o nosso canal. E hoje eu vou falar com você que tem um terreno próprio. Você tem um terreno, cara, que riqueza ter um terreno hoje em dia, não é verdade? Tem dois públicos que eu quero falar hoje. A pessoa que tem um terreno e vai construir a sua própria casa, e a pessoa que tem um terreno e quer construir para vender, certo? Então, vamos falar com esses dois públicos, então fica comigo no Café com Concreto de hoje aqui no nosso canal Vivendo da Construção. E se você não é inscrito, já te peço, te inscreve aí, nos ajuda a crescer esse canal. Nós temos certeza que esse canal vai ser o maior canal no Brasil falar sobre obra residencial. Estamos só começando, então você vai nos ajudar demais, não te custa nada. E tenho certeza que ao longo do tempo eu vou te trazer muito conteúdo daquilo que a gente faz o dia inteiro, o ano todo, aqui na M2 Empreendimentos. Bora? Então, vou falar com você que tem um terreno, o seu terreno, e vai fazer a sua própria casa, usando financiamento da Caixa Econômica Federal, que hoje é o principal banco de financiamento do povo brasileiro. Tem outros bancos também que você pode utilizar, mas nenhum hoje bate a Caixa Econômica nas suas propostas, seu atendimento, agilidade e tudo mais. Às vezes, tu pode ter algum bom relacionamento com outro banco que talvez te dê uma boa proposta, mas dificilmente, no geral, assim, alguém vai ser melhor que a Caixa Econômica, certo? Então, vamos tratar aqui com como eu trato o meu cliente que chega aqui, ele já tem um terreno, eu tenho vários clientes que já têm um terreno, e eles querem construir sua própria casa. Seja no Minha Casa Minha Vida, hoje eu atendo aqui clientes de entrada que querem construir no Minha Casa Minha Vida faixa 13, já tem um terreno, é meu cliente de entrada. No faixa 4 já começa a dar um up ali mais bacana, ou no SBPE, que daí a gente já não tem limite aí para cima e vai embora, geralmente tem um orçamento mais esticado, assim, mais solto, né? Como você vai fazer, tá? Minha primeira dica, procure uma construtora. Procure uma construtora porque você não mexe com obra, você, sei lá, trabalha com TI, você trabalha com é um empresário de outro ramo, você é um diretor de um negócio, ou trabalha em alguma empresa, você não tem tempo para mexer com obra. Então, minha primeira dica, busque uma construtora séria, responsável, com um histórico de entrega, de garantias e tudo mais, certo? Por quê? A obra dá muito trabalho. Ou você vai fazer daquilo ali uma renda para você, daí vale a pena você se dedicar nisso, porque vai ser uma renda, está se pagando. Se não, cara, paga um pouco a mais, paga uma construtora e tenha todas as garantias, porque tu vai fazer a tua casa, a tua única casa, certo? Então eu estou falando aqui primeiro com quem vai fazer sua própria casa. Contrate uma construtora, chegue na construtora, é, geralmente a construtora, né, vai poder te dar esse suporte. Aqui na M2 a gente dá o suporte todo do financiamento, toda a documentação que você precisa para fazer essa casa acontecer. Desde o projeto, se você não tem um projeto, parte de documentação de financiamento, provar esse crédito, parte de documentação em prefeitura, Receita Federal, o que tu pensar de órgãos, né, a gente resolve. Redução tributária de INSS, que é bem importante também. A gente finalizou agora esses dias uma redução tributária num cliente de 229 metros, ia dar mais de 27 mil reais de INSS no final da obra. Por a gente ter feito uma previsão tributária, ele pagou 7 mil e alguma coisa. Ele economizou quase 20 mil reais, deu 19 mil e pouco de economia nesse INSS. E ele já tinha um projeto pronto, ele já tinha um terreno e ele já tinha um projeto pronto. Ele trouxe só para nós executar. Ninguém nunca tinha falado nada para ele sobre INSS. Então lá no começo a gente falou para ele, e como eu não conhecia ninguém que resolvia isso, disse, cara, nós resolvemos. A gente cobra 30% da tua economia. Então, dos 19 mil e pouco lá, a gente cobrou 30%. Então, ele mesmo assim economizou 14, 15 mil reais do total. Se nós não tivéssemos essa expertise, por isso que eu falo, vale a pena contratar um bom profissional, uma boa construtora, que tem todas as informações. Se nós não tivéssemos essa expertise, agora ele ia chegar um boletim de 27 mil e pouco. Ele olhasse, meu Deus, esse boleto, ninguém nunca me falou nada. Cara, paga, ou se tu quiser parcelar, vai pagar multa e juro, vai passar de 30 mil reais. Assim ele pagou durante a obra, parceladinho, bem mais suave. Foi bem mais fácil, acho que deu 700, 800 pila por parcela, entendeu? Então, uma boa orientação. Busca uma empresa especializada nisso. E o cliente senta aqui, às vezes é do zero, né? A gente vai fazer projeto e tal, às vezes vem com o projeto pronto, e nós vamos encaminhar para financiamento. O que é o legal do financiamento em terreno próprio? Você já tem um terreno. O terreno aí nós vamos colocar que é um terço do teu custo total do teu investimento, geralmente, tá? Então a pessoa vai investir 500 mil reais para construir a casa dela nova, quando ela não tem um terreno, uns 150 vai ser no terreno. É uma média, tá? Você vai investir 1 milhão de reais, uns 250, uns 300 mil vai só no terreno, uma obra de 1 milhão, geralmente, tá? Vai investir 1,5 milhão, né?
vai uns 400 para 500 mil só no terreno, porque quanto maior a obra, ela não vai botar uma obra de 1,5 milhão num terreno de 100 mil lá num bairro, não é verdade? O cara vai botar uma obra de 1,5 milhão num condomínio ou numa rua com casa de alto padrão, então esses terrenos são mais caros nesses locais, localização. Então, quanto mais alto o valor investido na obra, mais caro o terreno. Então, se você já tem o terreno dentro do teu perfil, volto a dizer, se é Minha Casa Minha Vida, se é médio padrão, se é alto padrão, provavelmente esse terreno está envolvido com o investimento de obra. Então, tu já ganhou ali, ganhou não, tu já tem 1/3 desse custo que tu teria se tu não tivesse terreno. Então, vamos dizer, eu vou usar 2 exemplos aqui, tá? Um mais de entrada e um mais médio, começo de alto padrão ali para ficar no meio do caminho, tá? Vamos colocar aqui que tu tem um crédito hoje, Minha Casa Minha Vida, faixa 4, que avalia em 600 mil, vai te liberar ali 450 mil mais ou menos. Tá limitado um pouco algumas informações, mas vamos deixar aqui 450 mil. Como tu já tem um terreno, tu vai colocar esse terreno em 150 mil de avaliação, tá? 20% de isso, 150 mil de avaliação e vai botar a tua obra em 450 mil. Lá quando tu fazer a PCI, que é para vir o laudo da engenharia, depois do projeto pronto, aprovado na prefeitura, tu faz a PCI. Tu põe esse terreno de 150 mil, que é o valor dele de mercado ali, uma média para uma Minha Casa Minha Vida faixa 4, e põe a obra de 450, certo? Fechou 600 de avaliação, o engenheiro vai vir, vai dar ok, porque geralmente está bem equilibrado isso, né? Um terreno de 150, uma obra de 450, vai ter ali vamos colocar aqui uns 130 metros de casa, vai depender um pouco mais, um pouco menos, depende do padrão construtivo que tu vai executar. Vamos botar aí 130 metros, vai fechar bem, tá? Vai dar 3 mil e poucos reais o metro quadrado. Estou usando números médios aqui de mercado, certo? Essa tua obra vai ficar 100% financiada, porque o teu terreno ele serve como entrada dos 20%. Ele é mais do que 20% da avaliação. 20% de 600 é 120, tu está botando por 150 o terreno. Então, essa obra vai vir as parcelas, as etapas dos 450 mil, porque tu não trocou o terreno de entrada, certo? Então, tu consegue construir a sua própria casa sem nenhum real de entrada. Nós, como construtora, hoje, quando temos esse perfil de cliente, nós injetamos a grana, nós começamos a construir a fundação, terminei a fundação, faço a PLS, mando para a Caixa deposita na conta do meu cliente a primeira etapa. E ele começa a me reembolsar. Então ele me deposita a primeira etapa e assim vai. Né? Então eu, como construtor, invisto no meu cliente, tá entendendo? Nesse perfil de cliente que já tem um terreno. Porque para mim é bom. A obra fica maior, não precisa gastar dinheiro com terreno. Né? A gente tem um trabalho com mais qualidade, enfim, né? É muito legal de fazer esse tipo de obra. Então procure uma construtora que tem esse perfil de negócio e a tua obra provavelmente vai ficar 100% financiada. Qualquer coisa nos chama aqui que a gente pode te auxiliar nesse sentido, tá bom? Você que tem o terreno e quer construir para vender. Eu tenho mentorados, alunos, eu tenho um específico que ele tinha um terreno há 7 anos. 7 anos. Ele disse, cara, 7 anos que eu pensava em fazer alguma coisa e nunca fiz. Quando lançou um treinamento, foi lá atrás, onde lancei um treinamento presencial, inclusive, aqui no meu escritório. Ele era nosso representante comercial, ele vendia para nós lajes e tijolos. Ele falou assim para mim, Rodrigo, quando o Vitor lançou o teu treinamento, eu fui obrigado a me inscrever, pagou um valorzinho meio alto para participar, porque eu queria fazer alguma coisa com o meu lote. Eu sabia que eu podia fazer alguma coisa. Hoje ele é um construtor, movimenta 4, 5 milhões de obra por ano. Isso 2 anos e poucos depois assim, né? O nosso acompanhamento, suporte. Sou investidor da empresa dele, é um case muito legal. Mas ele tinha esse terreno. E o que ele fez, tá? O que ele fez? Ele tirou um financiamento no nome dele, tá? No terreno dele. A obra ficou 100% financiada e sobrou dinheiro ainda, porque vamos usar aquele mesma referência de antes que eu usei do faixa 4, tá? Na época ele não era faixa 4, era faixa 3, ele utilizou, não tinha faixa 4. 2 anos atrás era faixa 3. Mas vamos usar o exemplo do faixa 4 como se fosse, tá? Aquele mesmo valor dos 450 mil que vai vir, né, liberado ali para ti, o que tu vai fazer? Se tu vai gerenciar essa obra, tu não vai precisar pagar a margem da construtora, porque tu vai viver disso, tu quer fazer renda com isso. Então, vale a pena você se dedicar, botar energia, porque vai te rentabilizar isso. Cara, se você quer ter uma segurança maior, tu contrata uma construtora. O teu ganho vai ser menor, tá? Daí tu não precisa desembolsar aquela primeira etapa, por exemplo, né? Mas, cara, eu quero aumentar meu ganho, eu quero me dedicar a isso, eu quero fazer isso aqui uma renda maior.
Então, tu vai pegar, vai ficar 100% financiado essa obra e vai te sobrar dinheiro ainda, porque vamos tirar ali os 450 mil, vamos tirar a parte da construtora, vamos botar ali 100 mil, que é a parte da construtora. Valor médio, tá? Talvez dê um pouco mais, um pouco menos, depende a margem dessa construtora. Vamos botar 100 mil. Então, tu vai receber 450 e tu vai gastar 350. Tá entendendo? Então, te sobrou uma margem de 100 no teu bolso, já como lucro adiantado, antes de tu vender essa casa. E tu botou, pois, uma casa, um terreno de 150, uma casa ali de 450, que é o valor dela de construção, 600 mais 20%, que é o valor do mercado, tu vai vender ali a 720 mil. Então, tu vai botar 100 mil no teu bolso do financiamento e depois vai botar mais 120 do valor da avaliação da casa. Claro que vai ter o desconto ali depois da corretagem e de alguns impostos de ganho de capital. Mas assim, ó, tranquilamente tu vai botar uns 150, 170 mil no bolso no final de tudo isso, certo? É uma ótima estratégia. Vai seguir o mesmo processo que eu falei antes, construir para você mesmo, só que tu vai fazer para vender. Eu usei o mesmo exemplo, como se fosse a mesma casa, com números prévios, tá? Cada região tem a sua realidade, cada construtora, cada custo de obra, tá? Mas uns números prévios. Então é uma ótima estratégia, se você tem um terreno, construir para vender. Claro que tu vai ter que arrancar a primeira etapa. Vai ter algumas despesas de documentação e tu vai ter que arrancar a primeira etapa. Uma etapa de fundação dessa aí tu vai gastar ali uns 30 mil reais, tá? Então prepare os 30 mil reais, mais uns 10, 15 de documentação inicial. Tu coloca, vamos dizer que tem que ter uns 50 mil na mão. Rodrigo, eu não tenho 50 mil, eu tenho terreno. Traz um parceiro, cara. Traz um parceiro que tem os 50 mil. Diz, cara, eu te dou 25 mil do meu ganho final. Tu investe 50, eu te dou 75 de volta. Tá entendendo? Ou eu te dou 30 de volta. E banca isso. Ou busca emprestado essa grana, enfim. Cara, não tem desculpa. Quem é bom, desculpa. Não é bom em mais nada. Não tem desculpa. Dá um jeito, cara. Quem quer, dá um jeito. Nós começamos nossa primeira obra sem nenhum real. Fizemos esse processo de financiamento, só que o terreno não era nosso, era de um parceiro meu que me emprestou o terreno. Nós fizemos, não era terreno próprio, a gente comprou o terreno e financiou o terreno e a construção. Ele recebeu o dinheiro do terreno, ele me devolveu o valor do terreno, ele permutou esse terreno para mim, e eu paguei o terreno de volta depois quando eu vendi. Só que ele tinha 5 terrenos. Um ele me emprestou, os outros daí eu construí para cliente final, ele já foi recebendo. Então, assim, cara, sempre tem caminhos, certo? Sempre tem muitos caminhos. Então, vai nos acompanhando aqui durante nossos vídeos, vai olhando os outros vídeos. Tem muito conteúdo aqui, bem legal, que vai te ajudar a despertar algumas informações. Eu quero te ajudar com Café com Concreto. Vamos falar um pouquinho de assunto de obra. Teria que ficar falando uma hora aí, se eu fosse falar só sobre esse assunto específico. Fiz um resumão aqui. E nossos vídeos do Pé na Obra, e toda semana também a gente está colocando materialzinho aí, um pouco do nosso dia a dia, parte de parceiros, de obras e tal, para você nos acompanhar. Então, se esse conteúdo tem feito algum sentido, deixa o like para ajudar a levar mais pessoas, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai nos ajudar a fazer esse canal aqui crescer pra caramba, certo? Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!